Gatinhos, a aulinha de hoje, segunda-feira, História, Geografia e Ciências, né? Isso, são as atividades da folha, tá bom? Essa folhinha aqui foi mamão com açúcar, viu? Muito fácil, fácil mesmo. Tem duas atividades aqui. E na verdade uma é só para pintar. A primeira atividade, a gente falando ainda da cidade do campo. Lembra que a gente aprendeu que existe no município, né? O nosso município de Penápolis, por exemplo, tem a parte que é o campo, que é a zona rural, e tem a parte que é a cidade, que é a zona urbana, né? Aqui eu dei vários nomes diferentes, várias coisas diferentes pra gente colocar se vocês acham que é da zona rural ou se você acha que é da zona urbana. Lembrando, zona rural o sítio, zona urbana a cidade. Fica até mais fácil para vocês lembrarem, ó, zona rural, pode ver, ó, tem o sítio aqui desse lado e a zona urbana a cidade aqui, tá? E aí vocês vão encaixar as palavrinhas aqui. Por exemplo, aonde vocês acham que tem mais caminhos de terra? Será que ruas, assim, caminhos de terra, é mais na zona rural ou na zona urbana? Na cidade ou no campo? No campo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, caminhos pro. O quadradinho é pequenininho. E se sair fora do quadradinho? Não tem problema nenhum. A letra da pro também é grande, ó, vocês vão ver que sai também o da pro. Olha lá. Caminhos de terra. Aí depois eu venho indústrias. Aonde que geralmente tem bastante indústria, às vezes na cidade tem até um lugar, um bairro que é próprio só para indústria, que geralmente é chamado, né, de bairro industrial, parque industrial, no caso de Penápolis, né? Onde será que fica? Será que tem mais no sítio ou na cidade? Gado, pro que é gado? São os bois ali, as vacas, tá bom? Criação de gado é criação de bois, tá? Onde que eu vejo criação de gado, criação de bois, de vaca, ali o bezerrinho, tudo. Muitas escolas. Onde que geralmente eu vejo bastante escola? No sítio, na cidade? Onde que geralmente tem pouco barulho? Será que é na cidade? Mesmo com esse monte de carro, indústria, vai daqui, vai de lá, é caminhão de som. Será que é na cidade? Será que é no campo, que é mais sossegado, que tem pouco barulho? Plantação. Aonde eu encontro as plantações, né? Essa é fácil. Carros. Mas eu também vejo carro lá no sítio, só que a maior parte dos carros que a gente vê, onde que a gente vê a maior concentração, a maior quantidade de carro? Pega uma estrada de terra e pega uma rua da cidade, aonde que você vai ver mais carros, né? Numa rua lá na cidade, na zona urbana, tá bom? Áreas verdes. Esse áreas verdes, gente, deixa eu só explicar um negócio, principalmente para a família de vocês, né? Porque o que acontece? Virou moda na cidade quando você constrói um bairro, você deixar um espaço e falar que aquilo ali é uma área verde. Na verdade, aquilo é equivocado. Aquilo lá não é uma área verde, não é uma área de preservação. Não é assim que funcionam as áreas de preservação. Mas eles deixam um espaço ali, né? Para poder a água da chuva cair e escorrer por ali, para que aquelas árvores ajudem, né? A controlar a temperatura também daquele bairro, que não resolve, a gente sabe que não faz milagre um pedacinho assim e mais ninguém planta árvore, né? Mas tudo bem. Aquilo lá é chamado de área verde, mas não é aquela área verde que eu quero. Eu quero que vocês pensem em qual lugar existem mais áreas com plantações, áreas verdes, mas não pedaço verde. E sim, áreas assim, pedaços. Onde que eu encontro mais verde? Onde eu encontro mais floresta, mais plantação, mais natureza? Onde eu encontro mais áreas, né? Pedaços, lugares onde tem mais coisas verdes, tá? É na cidade? Não, né? Pelo contrário, a gente tá sofrendo agora com uma temperatura que a Pro tá até horrorizada aqui, viu? Em 14 anos, nunca tinha feito um calor tão alto como tá tendo essa semana, né? De sábado para cá a temperatura subiu muito, da semana passada para cá aumentou muito a temperatura e isso é perigoso pra gente, viu? Não é bom andar no sol das 10 horas até as 4 horas da tarde. Então, depois das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, evita, tá? A Pro fala por experiência própria. Eu tenho problema de câncer de pele. Vira e mexe aparece. A Pro teve que fazer um tratamento que queimou todo o rosto da Pro. Por quê? Porque tinha um monte de lugarzinho que já tava tudo doente no rosto da Pro, tá? E o que é isso? É sol. A Pro não toma sol. E mesmo só esse calor, esse mormaço, ó, já deixa a Pro toda vermelha e já dá esses probleminha de pele da Pro. Então, não pode, gente, é perigoso, tá? A nossa pele, quanto mais branca a pessoa for, menos proteção ela tem na pele, menos um negocinho que chama melanina, menos ela tem na pele, tá? A pessoa que tem a pele mais morena, ela tem mais proteção. Eu falo que é uma pessoa privilegiada porque ela tem mais proteção na pele.
Ela aguenta mais do que uma pessoa de pele branca. Só que mesmo assim o sol vai fazer mal. Não importa o tom de pele de vocês, ele faz mal do mesmo jeito. Às vezes um para mais, outro para menos, mas faz mal, tá? Não tomem sol. E o que acontece? Eu vejo aqui na rua da minha casa, sabe? Todo mundo gosta de sombra. Eu tenho uma árvore na frente da minha casa. Eu não consigo pôr o meu carro e nem sentar lá na frente. Por quê? Porque todos os vizinhos colocam o carro na sombra da minha árvore. Só que você olha na casa dos vizinhos, eles não plantam árvore. Por quê, Pro? Ah, gente, porque faz sujeira, tem que ficar varrendo, né? Dá trabalho cuidar quando tem árvore. Então, dá trabalho cuidar, só que a sombrinha todo mundo gosta. Vocês já pararam para pensar que se em todas as casas ou em todos os estabelecimentos comerciais, nas lojas, cada portinha, cada lugar tivesse uma árvore, como seria bem mais gostoso pra gente tanto colocar o carro ou quanto andar? Quem consegue andar com sol desse? Ah, Pro, mas eu ando na calçada. Não é questão de andar em calçada ou andar em rua, é que a gente não tem nem onde se proteger do sol. Então, já pensou que gostoso seria se todo mundo plantasse uma árvore? E eu falo, gente, por mais que faça sujeira, é uma sujeira tão pouca, tão simples. E a sujeira é um problema, mas e os benefícios e as coisas boas que essa árvore traz pra gente, né? Porque essa árvore, ela ajuda a limpar o nosso ar. Por quê? Porque a planta, né, todas as plantas, ela é um ser vivo e ela precisa de alimento. Só que o que acontece? A planta não sai comendo nada por aí. Você já viu alguma planta caçando por aí? Não, né? A planta, ela é tão esperta, tão perfeita, que Deus é tão maravilhoso, que a planta, ela produz o próprio alimento dela. Só que para ela produzir o próprio alimento dela, ela produz lá na folhinha dela, ela produz o alimento dela. Com um negócio que chama fotossíntese. Olha, cada nome difícil, né? Mas isso a gente não precisa lembrar, não. A professora está explicando assim para às vezes vocês entenderem. E aí, o que acontece? Ela produz o alimento dela. Para ela produzir o alimento, ela precisa de água, né? Os sais minerais que ela tira pela raiz, ela chupa pela raiz, que nem um canudinho, né? A aguinha que a gente põe lá no vaso, que a gente põe lá no quintal, né? Lá no canteiro, a gente não tem que molhar. A chuva também, né? Ela precisa da luz do sol. O sol, por mais que seja quente, que prejudique a gente, o sol também é importante, viu, para a nossa vida. E ela precisa de gás carbônico. Pro que é esse gás carbônico? É o gás que sai lá da fumaça do caminhão, é o gás que sai da minha boca quando eu respiro um ar e eu solto outro sujo. Esse ar sujo, esse gás carbônico, é o que a planta usa para fazer a fotossíntese, para produzir o alimento dela. E ela é tão inteligente, a planta, que quando ela produz, ela é tão maravilhosa que ela produz o alimento para ela e ainda solta pelas folhas oxigênio. Pro que nome diferente, oxigênio também. Oxigênio é o ar que a gente respira, é o ar que é importante pra gente. Então, quanto mais árvores, mais elas vão pegar o ar sujo, o gás carbônico, e ela vai liberar o oxigênio pra gente. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, às vezes as pessoas falam assim que elas vão pro campo, o ar é mais puro. É mais puro, por quê? Uma que não tem tanto carro, tanta indústria lá no sítio, né? Outra que com esse monte de planta é natural que vai ficar mais limpo o ar mesmo. Vai ter mais oxigênio, é normal. Ela vai estar soltando oxigênio cada vez que ela produz o alimento dela, né? Então olha como que a natureza é tão perfeita. É a gente que põe a mão e estraga tudo, né? Aí acontecem as queimadas, que a gente tá vendo aí quanta coisa triste, tá? Aí fala assim, mas foi acidente. Gente, pegar fogo por acidente... será? Né? Quando eu pego uma bituca de cigarro e eu jogo ali de qualquer jeito em vez de apagar, não foi um acidente, tá? Eu fiz arte ali, né? Quando eu pego uma latinha de alumínio e eu jogo lá na beira do asfalto e aí aquela latinha cai ali num mato seco, seco, seco. Pode acontecer do sol refletir na latinha e esquentar tanto mesmo de pegar fogo? Pode, mas a culpa foi do quê? A culpa foi minha que joguei a latinha ali. Então, o fogo não pega por acaso, tá? O fogo pega porque a gente faz alguma coisa errada, viu? Anteontem à noite, hoje é domingo à noite. No domingo à noite, tinha um balão, gente, no ar. Como assim balão? Um balão é um negócio feito de papel... E as pessoas colocam uma tigelinha com querosene e botam fogo. E aí esse fogo esquenta o ar e aí esse balão ele sobe. Só que do mesmo jeito que ele sobe, ele desce. E aonde ele descer, ele vai pegar fogo. Quando eu vi aquilo no céu, eu fiquei inconformada. Eu falei, gente,
povo não tem juízo. Onde já se viu fazer um negócio desse? Tanta coisa ruim que a gente tá vendo na televisão, lugar que pega fogo aqui, que mata os bichos lá. Porque quando pega fogo no lugar, não é todo animalzinho que consegue fugir dali. Imagina aquele passarinho que tá com o ninho cheio de filhote. Imagina aquela raposinha que às vezes tem uma toquinha ali perto de uma árvore, alguma coisa, e os filhotes ficaram ali. A gente tem que pensar nas nossas atitudes, viu, gente? E é muito triste. Nosso planeta tá ficando cada vez mais quente e a culpa é nossa mesmo, viu? A natureza não tem culpa. A culpa é nossa. Tá? Então, esse áreas verdes seria onde a gente encontra bastante verde, tá? Não é essa área verde que é esse quadradinho que a prefeitura deixa na frente da casa dos outros, que depois só junta mato, que não dá conta de carpir tudo, e eu teria até medo de morar de frente com uma área verde, porque eu não sei o que tem lá dentro, às vezes tem alguém escondido lá dentro, eu tenho até medo, né? Então, não é essa área verde, tá? São áreas, pedaços que tem bastante natureza. Lojas, muito fácil, né? Prédios também. Ruas pavimentadas. Pro que é pavimentada? É a rua que foi feito asfalto nela, tá? Antigamente, as pessoas colocavam pedras paralelepípedo. Hoje em dia, a gente não usa mais as pedras, mas a gente até encontra ruas aqui na cidade que ainda tem aquelas pedras, né, no lugar de asfalto. Mas são as ruas que tem asfalto, tá? Então, aí, aonde que a gente encontra as ruas todas asfaltadas, né? Aí, vocês vão escrever aqui. E do ladinho, a Pro tentou colocar um desenho aqui para vocês, ele ficou de ladinho, tá? Ele ficou assim, onde mostra para vocês tudo que faz parte do município. Que o município, por exemplo, Penápolis, ele tem tudo ligado uma coisa com a outra. Olha só, tem até um riozinho aqui no meio, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó, ele vai ficar meio dificinho de enxergar, mas tem até uma pontinha aqui, ó. Passa um riozinho aqui, tem um riozinho, desse rio que é tirada a água, tanto para as plantações quanto para nós também. Ah, é um recadinho, gente, pediram pra gente economizar bastante água, não ficar usando água de bobeira, porque o ribeirão, o riozinho onde a gente pega a água aqui para Penápolis, onde todo mundo bebe água desse rio, que é o Ribeirão Lajeado, ele tá baixando, ele tá secando, porque não chove, tá diminuindo, tá? Então vamos cuidar. Aí, ó, não deixa a torneira pingando. Na hora que vai escovar o dente, fecha a torneira para escovar o dente. Terminou de escovar? Abre a torneira. Vai tomar banho. Enquanto você tá lá se esfregando, deixa o chuveiro fechado. Depois que terminou de se esfregar, abre o chuveiro, tá? Não fica desperdiçando água à toa, tá bom? Porque senão nós vamos começar a ter falta de água na nossa cidade. E isso é complicado, né? Imagina, por exemplo, você vai fazer uma comida, ou você precisa lavar alguma coisa, ou até tomar um banho, ou dar descarga alguma coisa. Já pensou não ter água, né? E para beber também. E aí, como é que faz? Tá bom? Então, vamos economizar. Então, a Pro colocou aqui, ó, tem a pista, uma estrada bem compridona, onde passam os carros, os caminhões, olha só. As casas, a gente tá vendo, ó, lá no sítio, as casas são um pouco mais longe, tem mais árvores, ó, mais áreas verdes, olha só quantas plantações, ó, as plantações aqui, ó. Já na cidade, por mais que a gente tenha árvore, a maior quantidade é de construção, então tem muita construção, e o cimento, ele esquenta muito mais que a terra, né? Se você pegar, por exemplo, e andar numa rua de asfalto e andar numa rua de terra, o asfalto parece que ele tá derretendo a gente de tão quente. Ele é bem mais, assim, o calor que a gente sente é maior, né? Então, pega, por exemplo, o asfalto também, fica descalço, por exemplo, embaixo de uma árvore e fica descalço onde tá sol. Não aguenta, né? Queima todo o pé. Então, olha só, são coisas que tem lá no campo que ajudam a melhorar o ar, que são as coisas verdes que tem lá, o fato de ser terra, a maior parte terra também diminui, né, esse calor. Agora aqui a gente só tem asfalto, cimento, asfalto. Às vezes na casa não tem nem um pedacinho de terra, também fica mais quente ainda, né? Então, são coisas que a gente usa para diferenciar o que é do campo e o que é da cidade. Pro, qual que é mais importante? Os dois. Não existe um que é mais importante que o outro, tá? Por quê, Pro? A cidade precisa do campo? A cidade tem tanta indústria? Precisa. Quer ver como? Olha só. Quando você levanta, você toma, por exemplo, tá? Você toma o seu leitinho ali com manteiga, né? Come um pãozinho ali com manteiga, toma o leite, né? Lá no seu leite você colocou açúcar, não colocou? Então, o açúcar, ele é feito numa indústria. Bacana, né? Só que é uma indústria onde, para fazer o açúcar, usa uma plantinha chamada cana de açúcar. A cana, por isso que ela chama cana de açúcar, porque o açúcar é feito dela. Ah,
E essa cana vem de onde? Essa cana veio lá do sítio. Se não tiver o sítio para fornecer a cana para a indústria, no caso para a usina, eu não tenho açúcar na minha casa. Ai, e a manteiga pro do pão? A manteiga ela é feita de leite. Se eu não tiver os criadores de vaca lá, né, os retireiros, que são aqueles que retiram o leite toda madrugadinha ali pra gente, e mandar esse leite para uma indústria, lá na indústria ela vai fazer o Danone, ela vai fazer a manteiga, ela vai fazer o creme de leite, o leite condensado, os queijos, o requeijão, tudo isso feito de leite. Se não tiver o leite para levar para lá, como é que eu vou comer meu pãozinho com manteiga? E o pão? O pão não precisa. Nossa, o pão é feito lá na padaria. Do que precisa do campo? No pão eu uso o ovo. E aí, o ovo veio da onde, né? Eu uso a farinha. Ela é justamente chamada de farinha de trigo porque ela é feita do trigo, que é uma plantinha. Eu uso o açúcar, por exemplo. Que mais? O leite, se eu for usar o leite. O óleo de soja. O que é a soja? É uma plantinha também, é uma semente que a gente usa, moe ela, tritura ela lá tal, né? É feito um processo lá na indústria para tirar o óleo dela. Então, tudo que a gente usa, a gente acaba tendo a matéria-prima, né, o produto principal dela lá no sítio, tá? Então o sítio é mais importante. Não, porque a pessoa lá do sítio, ela também precisa da manteiga que ela tem que comprar aqui na cidade. Ela precisa da bolacha que ela tem que comprar aqui na cidade. Ela precisa dos tecidos, né, pano, roupa, remédios, né, que ela precisa daqui da cidade. Então, elas são ligadas e as duas são importantes. Uma depende da outra e uma ajuda a outra, tá bom? Por isso que é importante a gente ter tudo, cada coisa no seu lugar e a gente cuidar de tudo, tanto da área urbana quanto da área rural. Tá bom, meus amores? Beijinho.